de retrospectiva das melhores leituras do ano é um dos meus vídeos favoritos. Eu adoro fazer, eu também adoro assistir a outros vídeos da galera sobre isso, porque é uma forma de pegarmos dicas mais rápidas e dicas ótimas. Se você também gosta desse conteúdo, já curta o vídeo, se já me acompanha, já se inscreva, se é novo por aqui. E sem mais enrolações, vamos lá! Já deixo de aviso que eu não vou conseguir fazer um ranking de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, porque realmente é muito difícil. Há livros que eu gostei na mesma quantidade. Há, claro, um ou outro que eu gostei muito mais, mas aí eu vou falando pra vocês no decorrer do vídeo, não se preocupem. Também já deixo de aviso que caso vocês queiram comprar qualquer um desses livros dessa lista ou qualquer outro livro, vou deixar o link da Amazon, que é o meu link de afiliada, ali na descrição. Eu iria deixar os livros que eu mais gostei para o final do vídeo, mas eu confesso que eu odeio quando eu vou ver vídeos de booktubers e eles falam de 50 livros pra deixar o melhor pro final. Odeio, odeio, odeio. Então eu não farei isso. Talvez aí dos melhores livros que eu li nesse ano, uma das minhas novelas russas favoritas foi, não tem jeito, Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Já a resenha aqui no canal, inclusive eu não vou me prolongar, senão esse vídeo vai ter 50 minutos. Mas se vocês puderem, leiam esse livro, porque ele é bem curtinho, a novela mesmo deve ter só umas 60 páginas, acho que não mais que isso. Aí tem um prefácio bem interessante, de mais ou menos 20 páginas, bem explicativo, porque esse livro é bem importante, é nele que surge esse conceito de homem supérfluo, tão rico para a literatura russa. Eu falei muito disso no vídeo. E ficou muito legal a resenha, inclusive confiram, porque vale a pena. Porque eu me apaixonei por Ivan Turgenev, não teve jeito, gente, que autor incrível. Preciso ler mais coisas dele. Nós acompanhamos ainda mais, nada menos do que a história de um homem que está no leito da sua morte e decide escrever um diário. Só que a sua vida foi uma vida muito banal, né? Não foi uma vida de grandes emoções. Então ele se coloca como um homem supérfluo. Ele se conceitua como tal, tanto pela questão da vida superficial, como principalmente pela questão do deslocamento. Então é esse intelectual de muitos pensamentos e poucas ações. E outro que eu gostei bastante foi Crime e Castigo. Como não falar de Crime e Castigo, não é mesmo? Principalmente que eu levei uns 3 meses para lê-lo. Mas eu tenho certeza que foi uma leitura enriquecedora, não somente por ela, como ela vai me ajudar a refletir sobre outras diversas leituras que eu farei da literatura russa, que é uma literatura que muito me interessa, principalmente por causa dessa questão da linguagem ser mais direta. Então isso combina muito com o tipo de literatura que eu gosto. Tanto que nos meus planos para 2022 teremos aí muitas leituras policiais e leituras russas, porque sim, eu acho que elas combinam. Inclusive, o próprio Crime e Castigo pode ser visto como um livro policial. É claro que a crítica literária, de forma geral, não deixaria isso acontecer, mas pode sim. Até porque o Dostoiévski, ele se inspira em 2 crimes reais que aconteceram na Rússia para escrever esse livro. Ele se inspira até mesmo na experiência que ele teve na prisão. Aqui nós vamos acompanhar, então, a história do Raskolnikov, que comete um crime. Ele assassina uma mulher, isso não é spoiler, porque acontece nas primeiras páginas. E essa mulher é uma velha senhora que ela faz muito mal para os outros. Ela é uma pessoa terrível. Então ele acha que ele, tirando a vida dela, ele ajudará a vida de outras inúmeras pessoas. Então esse é um livro aí muito importante também, eu acho, para a galera do direito, porque tem toda uma discussão por trás. É um livro riquíssimo, riquíssimo. E ele se chama justamente Crime e Castigo, porque nós temos de início um crime, mas a história é sobre o castigo, sobre a consciência pesada desse personagem. E agora, em terceiro lugar dessa lista, temos Xadrez, uma novela de Stefan Zweig. O Stefan Zweig, apesar de ser um autor austríaco, morou no Brasil, inclusive ele veio a falecer aqui. Tem toda uma história por trás disso, contando o porquê, que eu contei lá na resenha que eu fiz desse livro. Xadrez refere-se justamente a essa questão do jogo de xadrez. Nós vamos ter um narrador que vai fazer uma viagem de navio, e nesse navio também estará lá o campeão mundial de xadrez. E aí ele vai tentar investigar essa vida desse campeão, porque ele era um garoto muito simples, que morava numa comunidade desconhecida, e ele era um garoto que não era bom em mais nada, mas em xadrez ele era um gênio. Então por quê? Como pode? De onde vem essa genialidade? Então há ali um debate sobre essa questão do gênio, mas acima de tudo há uma surpresa, porque há outro jogador de xadrez dentro desse navio, mas é alguém que ninguém conhece. Aí nós vamos descobrir quem ele é.
Outro livro que me marcou foi o livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Eu amei esse livro, ele pode ser visto ali como um romance policial, talvez. Inclusive ele ganhou o Nobel da Literatura, mas ele também traz diversas questões, como a questão da natureza, os direitos dos animais. E é um final, assim, surreal, mas a linguagem dele também é uma linguagem que te prende do início ao fim. Nós temos ali uma narradora que já é uma mulher de idade, então tem também essa visão da vida que ela tem, então essa paisagem do local também é muito diferente, porque se passa nas montanhas, em meio à neve, um lugar isolado. É um livro incrível, vale a pena ler, inclusive não é à toa que ganhou o Nobel, né? E como não falar de Frankenstein, de Mary Shelley, que finalmente eu li e amei, não sei porque eu não li antes. Inclusive eu sei que muita gente não lê Frankenstein porque acredita que é um clássico difícil, que é um livro muito antigo. E não é. É um livro muito atual, é um livro que vai refletir muito sobre essa questão do monstro. Quem é de fato o monstro? Será que é aquele monstro que foi criado no laboratório? Ou será que é quem o criou e depois abandonou, hein? Frankenstein conta a história, então, de Victor Frankenstein, um cientista que acaba, em meio aos seus estudos, descobrindo ali uma fórmula da vida. Então, ele dá vida a uma criatura, ele constrói ela parte por parte. E aí, quando essa criatura, ela realmente acorda e tudo mais, ele fica muito assustado, ele sai correndo. E eu fico com muita raiva disso, porque ele não conversou com ela, né, já que ele criou ela, mas enfim. Também a resenha de Frankenstein aqui no canal. A resenha, acho que de todos os livros aqui no canal. Eu trabalhei muito nesse canal esse ano. Eu estou falando super rápido dos livros, eu estou falando super rápido hoje, e é isso porque eu já falei demais desses livros. Então esse é o lado ruim de fazer vídeos de retrospectiva, porque aí parece que a gente fica repetindo o que nós já falamos, mas não tem jeito, né? É isso. E aí, outro livro aqui da minha lista, que eu acho que eu não poderia deixar de fora dessa lista de 10 melhores leituras, é O Crime do Padre Amaro. Porque, gente do céu, tanto que eu passei raiva nesse livro, passei muito ódio, sério. Mas se você é curioso, gosta de um drama ali, eu acho que você vai gostar desse livro. Ele é um livro bem longo, não é um livro que você vai ler rapidinho, sabe? Eu demorei acho que um tempão pra ler ele. Mas compensa, sabe? Chega no final, você pensa, nossa, valeu a pena, valeu a pena. Foi sofrido, mas valeu a pena. Crime e Castigo, O Crime do Padre Amaro, foram livros aí que me tomaram um tempão, porque eles são livros bem grandes. Em geral, os outros aí tem 250, 300, agora é O Crime do Padre Amaro e Crime e Castigo, acho que foram os maiores que eu li. Em O Crime do Padre Amaro, nós vamos acompanhar, então, a história do Padre Amaro, um padre muito jovem. Eu comentei na resenha que Amaro não me parece o nome de uma pessoa jovem, mas tudo bem. Ele é designado, então, a uma determinada igreja de um vilarejo, e chegando lá ele é muito bem recepcionado e tudo mais, só que ele acaba conhecendo uma moça. E aí nós vamos imaginar o desfecho dessa história. Qual será o crime do Padre Amaro? E falando agora de outro português, agora no sentido da poesia, Fernando Pessoa. Como deixar de lado o livro do Desassossego? Porque que desassossego foi essa leitura? Mais um livro que eu demorei. Eu acho que ele tem em torno de 300 páginas, mais ou menos. Só que assim, não demora tanto para ler, no sentido de extensão, porque são fragmentos, né? O livro, ele é um livro incompleto e também ele é um livro fragmentado no sentido que não há uma sequência entre uma parte e outra. Às vezes há, às vezes não e tudo mais. Só que esse é um livro que você para, em qualquer parte você pode parar e refletir ali sobre a condição humana por horas. Porque parece que ele é um livro que esse semi-heterônimo do Fernando Pessoa, na verdade o livro é do Bernardo Soares, portanto, ele escreve sobre si, sobre sua experiência, mas de uma forma que você consegue se ler nele. Então não é ler apenas a história dele, é se ler na sua experiência, é sensacional. E assim, não é um livro de poesia, no sentido de poemas, mas é um livro de prosa poética, talvez. E aí um livro que eu li, na verdade, uma releitura, mas que eu não poderia deixar de fora dessa lista, porque quando eu reli ele, eu postei em todos os lugares e mostrei pra todo mundo, então talvez nem todo mundo soubesse que era uma releitura, e aí as pessoas não iam saber que ele está na minha lista de favoritos da vida, e eu tenho que colocar ele na lista, então, pra realçar isso, né? Que é o livro O Vendedor de Passados, que é um livro do Água Lusa, um autor angolano, e nesse livro nós vamos acompanhar a história do Félix, um vendedor de passados. Então ele é procurado geralmente por pessoas importantes da alta sociedade
para que ele construa uma árvore genealógica, uma história fictícia para elas. Então, basicamente porque elas querem se apresentar como pessoas que têm um passado glorioso e elas não sabem mentir, não sabem fazer aquela construção de fatos, de conexões que façam sentido, então elas procuram ele para que ele forje passados para elas. E esse livro é muito bem construído, ele tem diversas reflexões sobre o contexto da Angola, sobre essa relação entre nós e a nossa história particular e a nossa história coletiva com o nosso país, com o nosso espaço. Ele também vai refletir sobre a questão das torturas, sobre a questão da repressão que o país viveu na época. Também teremos ali uma reflexão sobre a casa, e o melhor de tudo é que esse livro é narrado por uma osga. Essa osga também é de uma espécie ali rara. Tudo isso nós vamos acompanhar nesse livro de forma que mistura humor, suspense, drama. É muito interessante. E agora 2 livros brasileiros que eu não conhecia os livros, não conhecia as autoras. Foram livros que apareceram aí de surpresa pelo decorrer do ano de 2021 e foram livros que me surpreenderam muito, muito, muito e de forma positiva, que foram os livros A Lua no Terreiro e o livro Terra Úmida. Então, A Lua no Terreiro eu terminei de ler em novembro e Terra Úmida agora em dezembro, e foram 2 livros incríveis. A Lua no Terreiro vai trazer a história de uma mulher em meio ao contexto da pandemia que decide pegar os seus filhos e ir para o interior. Ela larga sua vida de executiva, ela larga sua vida ali de morar em um apartamento do centro, aluga um sítio em um local totalmente retirado e vai para lá com as suas 2 crianças tentar construir uma vida nova, tentar fugir daquele medo de início de coronavírus, de toda aquela situação caótica. E lá nesse espaço totalmente diferente, repensando a sua vida, ela vai viver várias histórias. E o segundo livro, Terra Úmida, é um livro aí que me surpreendeu demais, porque ele trouxe toda uma cultura que eu não tinha contato, que eu não conhecia, que é a cultura marroquina. Ele vai trazer a história de uma família de imigrantes judeus do Marrocos que vieram para Manaus, aqui no Brasil, tentar a vida, construir ali a sua história. Então nós vamos ter diversas reflexões sobre a questão do imigrante, também sobre a questão da mulher, porque é uma história que, apesar de se passar em um tempo próximo do nosso, ela vai trazer as lembranças da infância do nosso narrador, de quando ele e sua família vieram para cá. E lá nós vamos refletir também, então, sobre a questão da maternidade, da religião, dos costumes, da tradição. Há muita coisa nesse livro e me surpreendeu demais. Ele também tem muita poesia dentro dessa prosa dele e foram surpresas ótimas. 2021 foi um ano de ótimas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o canal, gostado do vídeo, e vejo vocês no ano que vem.